E a palavra que nós vamos compartilhar hoje está lá em Atos 2, de 15 a 21. Atos 2, 15, 21. Se você tem a palavra aí, senão nós vamos nos expor ali. Amém. Vamos então à palavra. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Nós vamos orar, amém? Feche os seus olhos. Pai, eis a nossa vida diante da sua palavra. Que o seu Espírito venha trazer revelação para o nosso coração. Que ele venha trabalhar na terra do nosso coração, de maneira que a sua palavra frutifique em nós. E que saiamos daqui, Senhor, mais em linha com aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Porque o desejo do nosso coração é estar no centro da sua vontade, fazer a sua vontade. E sabemos que a sua palavra, Pai, ela é responsável por trabalhar no nosso interior. Eis-nos aqui, Senhor, fala, Espírito Santo, Tu és o convidado especial para ministrar, para curar, para mudar, para transformar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui diante de uma passagem de Pedro, que havia acabado de receber uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Jesus passou um tempo com os discípulos durante o seu ministério, e chegou um tempo que ele ascendeu aos céus, e ele disse, ficar em Jerusalém, até a promessa do Pai vir. E assim eles fizeram, ficaram em Jerusalém até a promessa do Espírito Santo descer sobre eles. E no momento que eles recebem esse enchimento do Espírito Santo, eles começam a falar novas línguas. E as pessoas se aproximam deles para ver o que estava acontecendo. E aí ele proclama essa palavra que estava em Joel, lá no Antigo Testamento, porque as pessoas achavam que aquelas pessoas estavam embriagadas, estavam doidas, estavam loucas, embebidas ali, falando em línguas, sem juízo. E eles acharam que as pessoas estavam loucas. E ele disse, não, isso é o que o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, profetizou lá atrás, é o que está acontecendo. E naquele mesmo momento, passou-se um tempo, e as pessoas que estavam ali, Deus o levantou Pedro com uma pregação que fez render 3.000 pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí nós vamos, a palavra que Deus colocou no meu coração nesse tempo, que eu comentei com vocês, foi as passagens, o tempo de Deus na nossa vida. E o tema da nossa ministração é discernindo os tempos. Os tempos de Jesus na vida dos discípulos. Os tempos, o que Deus fez no tempo que Ele esteve com os discípulos. E nós podemos separar esse tempo em 3. E cada tempo desse, há um mover diferente do Espírito Santo, um mover diferente de Deus na vida dos discípulos. E cada mover desse, o Senhor espera de mim, espera de você uma resposta, assim como Ele esperou dos discípulos uma resposta. E nós vamos meditar um pouco sobre isso, sobre esses tempos. Qual o tempo de Deus na minha vida? Isso me fez pensar na nossa igreja, na igreja brasileira, na igreja do Senhor Jesus, na nossa igreja, na igreja Voz, na minha vida e na sua vida. Qual o tempo de Deus na minha vida? E qual a resposta que o Senhor quer de mim para que o seu propósito se cumpra?
porque Deus tinha um propósito para cumprir por meio e através dos discípulos. E porque os discípulos responderam favoravelmente, eu estou aqui hoje e você está aí também na sua cadeira, amém? Aqui recebendo da palavra do Senhor, porque houveram homens e mulheres que entenderam, discerniram os tempos e souberam responder a Deus da forma correta. E é isso que Deus deseja de mim e Deus deseja de você, amém? Então nós vamos falar desses tempos, que enquanto eu estiver falando, que o Espírito Santo de Deus revele ao seu coração qual o tempo na sua vida, qual o tempo de Deus na sua vida e qual a resposta que você tem dado. Em nome de Jesus. E nós vamos falar então de 3 tempos. 3 tempos. É importante a gente compreender que Jesus tinha uma missão. Ele tem uma missão hoje. Vamos dizer isso, Jesus tem uma missão. Amém? Lá em João 6, 38 e 40 e Lucas 19, 10, diz assim: eu vim para fazer a vontade de quem me enviou. Eu vim para buscar e salvar os perdidos. E a missão de Jesus é a mesma da igreja. Mateus 28, 19, Jesus fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Há um propósito de Deus, há um propósito que Ele deixou para mim e para você como igreja. E tudo começa com o primeiro tempo, que é o tempo do chamado. Diga isso, tempo do chamado. Tempo do chamado é o primeiro tempo que Deus se revela na vida dos discípulos. É o momento que Ele chega, João Batista vem preparar o caminho. João Batista chega e fala: arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque Jesus Cristo está chegando, Ele quer entrar no seu coração. Mas o seu coração precisa se arrepender dos seus pecados, porque senão o reino, a natureza de Deus não consegue entrar. E aí Ele começa a chamar os seus discípulos, chamar um a um. Um a um, Ele chama os discípulos. Enquanto Jesus caminhava, os discípulos estavam com Ele, mas não estavam só os discípulos. Haviam 3 grupos que caminhavam com Jesus: os discípulos, os fariseus e o povo. Os fariseus eram aqueles religiosos que conhecia, ia nos cultos, ia nos templos, conhecia, entre aspas, a palavra, de ouvir falar. Mas enquanto estava com Jesus, questionava, blasfemava, parecia que estava ali só para cutucar Jesus. O povo caminhava com Jesus para ter os seus problemas resolvidos. Eles vinham de todos os lados, com todos os seus problemas, para Jesus resolver. E alguns também ouviam o que Jesus tinha para dizer. E tinha os discípulos, que caminhavam com Jesus, e Jesus foi trabalhando na vida desses discípulos. E o Senhor tem para mim, tem para você um chamado. Um chamado. Qual grupo será que eu estou? Será que eu estou no grupo dos fariseus? Será que eu estou no grupo do povo? Ou será que eu estou no grupo dos discípulos? O chamado para mim e para você, queridos, é que você e eu entremos no grupo dos discípulos. Amém? No grupo daquele que segue a Jesus, daquele que tem compromisso com Jesus, daquele que quer ter uma vida com Jesus, daquele que quer começar tudo de novo. E esse tempo de Deus, que é o chamado, fala de um novo começo, fala do novo nascimento, fala da conversão. Existia um fariseu chamado Nicodemos, que está lá em João. Nicodemos era um religioso, ele era mestre, ele ensinava nas sinagogas. E ele tinha interesse por Jesus. A gente percebe que o coração de Nicodemos tinha uma simpatia por Jesus e ele questionava Jesus também, como os fariseus. E um determinado dia ele chega encostado ali em Jesus e fala: mestre, você só pode ser filho de Deus para fazer os milagres que você faz. Porque as pessoas ficavam
apaixonadas por ver Jesus fazendo aqueles milagres, sinais, prodígios, como lemos aqui em Atos dos Apóstolos. E aí Jesus falou para Nicodemos, puxa, Nicodemos, realmente, só que tem uma coisa, você que quer entrar no reino de Deus, tem que acontecer algo dentro de você. Há necessidade de você nascer de novo. Está lá em João 3. Quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade, eu te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter dizer, você tem que nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasce do Espírito. Então o Senhor está falando, queres ver o reino de Deus? Precisa nascer de novo. Precisa abandonar as velhas práticas. Precisa ter algo no seu coração, arrependei dos seus pecados, nascer da água, nascer do Espírito, nascer para uma nova natureza, permitir que Jesus Cristo entre no seu coração, trazendo a nova natureza, a natureza do Pai, a natureza espiritual, porque existe uma natureza carnal e existe uma natureza espiritual. E para que a natureza espiritual entre e reine no nosso coração, há necessidade de um novo nascimento, há necessidade de nascer de novo, há necessidade de se arrepender dos seus pecados, há necessidade de ter o Senhor Jesus como o único Senhor e suficiente da sua vida e Salvador. Único, único. Não tem como ser discípulo de Jesus se a gente não passar por um novo nascimento, uma nova vida em que a natureza espiritual reine na nossa vida, e não mais a natureza carnal, a natureza da carne, da lógica, do pecado, do meu eu, da minha vontade, mas a natureza de Deus precisa prevalecer na nossa vida, e isso só acontece se houver um novo nascimento, porque senão nós somos fariseus, religiosos. E Jesus, quando estava para entrar em Jerusalém, no momento que ele passaria pela paixão, no momento que ele entregaria a sua vida para Jesus, quando ele está chegando em Jerusalém, ele avista uma figueira e ele tem fome. A Bíblia diz que ele estava com fome. E quando ele viu aquela figueira, a figueira estava cheia de folhas. Ela estava linda, maravilhosa, cheia de folhas. Quando tinha folha, era sinal que existia frutos. Então Jesus correu até aquela figueira. Só que aquela época não era a época de frutos. Não era. As outras árvores não estavam frutificando. Mas aquela árvore parecia que tinha frutos. Jesus correu para aquela árvore, para aquela frutífera, para aquela árvore, para aquela figueira. E quando ele lá chegou, não tinha nenhum fruto. E naquele momento Jesus amaldiçoou aquela figueira e disse ali, nunca mais você dará fruto. E ela secou. Passou um tempo, no outro dia eles foram lá, a figueira estava seca. O que Jesus queria dizer com isso, com essa experiência? E o que ele ensinou para os discípulos? Que muitos estavam ali com uma roupagem de pessoas que haviam nascido de novo, só folha. Mas a sua essência não havia mudado. A sua essência não havia passado pelo processo de novo nascimento. A sua essência não havia passado por esse marco de receber Jesus Cristo, de compreender quem é Jesus Cristo, a natureza de Deus, de ter uma vida nova. A sua natureza ainda estava com os velhos costumes, conhecia-se da palavra na mente, mas não no coração. A vida não tinha passado por uma transformação. E isso Jesus abominava. Abominava. O que ele queria eram pessoas com um coração verdadeiro, genuíno, que verdadeiramente haviam compreendido quem era o Senhor, o que ele veio fazer nessa terra. Qual foi o significado da sua morte lá naquela cruz. Amém? E muitas vezes as pessoas estavam ali, conheciam da palavra, mas os frutos que davam não eram condizentes com aquilo que criam. E esse é um chamado de Deus para a nossa vida. Esse é um chamado que o Senhor faz para mim e para você. Nós nascemos de novo, passamos pela experiência do novo nascimento.
nascemos novamente, a nossa vida tem sido pautada pelo arrependimento ou pela aparência? Será que temos sido crentes aqui dentro da igreja uma coisa e lá fora outra? Aqui dentro falamos de Deus, adoramos a Deus, e lá fora nosso comportamento, o nosso fruto, muitas vezes não condiz com aquilo que proclamamos aqui, aquilo que aprendemos aqui. Então o Senhor me faz pensar sobre isso. Como tem sido a minha vida? Os meus frutos são frutos de arrependimento ou são frutos de aparência? E o tempo de Deus para mim e para você, nessa hora, é nos levar a essa reflexão. O tempo dele é para que a gente se arrependa. O tempo dele é para que a gente mude, que a gente permita que a natureza do Senhor entre em nós, que a gente nasça de novo pela palavra e pelo Espírito. Amém? Mas o tempo de Deus veio. Ele chamou os discípulos. E qual foi a resposta que os discípulos deram para Jesus? O mover de Deus veio, alcançou os discípulos. O Senhor veio e chamou os discípulos. Segue-me, vem ser meu seguidor, nasce de novo, vem caminhar comigo. Qual foi a resposta dos discípulos? E o Senhor hoje, para mim e para você, te pergunta qual é a sua resposta ao chamado de Jesus, para que você seja um seguidor de Jesus, e não simplesmente o povo ou um fariseu. Qual a sua resposta? Diante dessa pergunta, o que você responde para o Senhor? Os discípulos não duvidaram. Imediatamente, eles largaram tudo. Deixaram tudo. Tudo. A Bíblia fala que tudo. E seguiram ao Mestre. E seguiram a Jesus. Qual é a sua resposta? O segundo tempo que nós vamos meditar hoje na vida dos discípulos é o tempo do preparo. Vamos dizer, tempo do preparo. Pode dizer. O tempo do preparo é o tempo da palavra. É o tempo do ensino. É o tempo que Jesus deixa claro o caminho a ser seguido. Ele, sendo a palavra, vem ministrar a palavra para os seus discípulos. É o tempo que os discípulos caminhavam com Jesus. Jesus fazia os seus milagres e os discípulos viam. E todas as vezes que operava um milagre, a palavra era ministrada. Jesus sempre trazia para os discípulos uma reflexão daquele milagre. Por quê? Porque ele queria transformar o coração dos discípulos. A palavra transformando o coração, a vida dos discípulos. Então, Jesus investiu 3 anos da sua vida na vida dos discípulos, para que eles fossem transformados. O mover de Deus os chamou, mas eles não chegaram para Jesus prontos. Eles precisavam passar por um processo de transformação. E só caminhando com Jesus, que é a palavra, eles conseguiriam esse benefício. E Jesus ensinava, então, todo o tempo. Jesus pregava, Jesus curava, expulsava demônios e ensinava os discípulos em todas as experiências. Ensinava por meio das parábolas. A parábola do grão de mostarda, a palavra do semeador, do reino. Várias eram as parábolas que Jesus ministrou e revelava essa palavra para os seus discípulos. E ele disse ainda que os mistérios do reino eu revelo para os meus pequeninos. Então, se você é um discípulo, se eu sou uma discípula de Jesus, o mistério do reino será revelado ao nosso coração. Amém? Deus revela, Ele tem alegria de revelar os mistérios do coração dEle para mim e para você, se somos discípulos. E Ele ensinava pelas parábolas e ensinava pelas experiências que eles viviam, de milagres, de curas. Você for ler o livro de Marcos, todos os evangelhos, você vai ver Jesus operando sinais, maravilhas, curas, em todo o tempo. E todas as vezes que ele curava alguém, os discípulos ficavam estagnados
E eles aprendiam com a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que ensina, a palavra que expulsa demônios, a palavra que ressuscita mortos. Eles ficavam estagnados. E aquilo ia entrando, gerando fé no coração deles. Mas não só a experiência dos outros, porque eles observavam. Eles caminhavam com Jesus e Jesus fazendo os milagres. E eles ali vendo. E eles ali vivendo tudo aquilo. E aprendendo, porque o Senhor, quando acabava de fazer um milagre, Ele ministrava algo no coração deles. E isso eles iam aprendendo. A fé ia sendo gerada nos corações. Amém? Mas não somente a experiência do outro. Não somente a experiência do outro, eles aprendiam a palavra, mas também com as suas próprias experiências. Muitas vezes, Jesus permitiu que eles passassem por situações difíceis. E naquele momento, o Senhor se manifestava com graça, com poder e os livrava. Tem um exemplo aqui do barco. Quando eles entram no barco, Jesus falou, vamos para o outro lado. Eles entraram no barco e, de repente, veio uma tempestade. E eles ficaram desesperados. E Jesus saiu, andou sobre as águas e foi lá e cessou a tempestade. E naquele momento eles ficaram pasme. Como? Como? E ali Jesus os repreendeu, até chegou a comentar com eles, né? Lá em Marcos 6, 51, 52. Jesus cessou a tempestade e ficaram pasmados, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o coração deles estava endurecido. Amados, aqui tem uma revelação, uma chave. O Senhor caminhou com eles todo aquele tempo, trabalhando na vida deles. Palavra, Jesus é a palavra, nascer da palavra, a palavra viva ali com eles, ministrando todo o tempo, todo o tempo. Eles acabavam de ter um milagre, ia para uma outra situação, nem parecia que tinha tido um milagre. Porque na hora que eles estavam no barco, se desesperaram. E quando viram Jesus andando sobre o mar, ficaram pasmados. E Jesus chega e repreende, e fala, puxa vida, como que vocês não compreenderam ainda? Como? Eu acabei de fazer milagres. E vocês estão com essa atitude. É sinal que não aprenderam. É sinal que o coração está endurecido. O coração endurecido, queridos, impede que a palavra seja praticada na minha vida e na sua vida. Muitas vezes a palavra vem, o mover de Deus. Nós estamos numa igreja abençoada, onde a palavra é ministrada com graça, com sabedoria. Temos tido agora as células de Tiago. Que bênção a palavra do Senhor sendo ministrada com profundidade. Com profundidade. Será que a gente está aproveitando tudo isso que Deus está nos dando? Será que eu estou me expondo? Eu estou indo numa célula? Eu estou ouvindo as mensagens que me vêm para o coração, que Deus preparou com tanto cuidado? Sacrifício de pessoas por trás disso. Eu estou aproveitando? Eu estou me expondo? E mais do que isso, eu estou permitindo que o meu coração seja tratado por essa palavra? Ou eu estou ouvindo apenas a palavra e saindo por aqui? Ou eu entro aqui, recebo a palavra, vou na célula, recebo, acho lindo, maravilhoso, mas o meu coração endurecido. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque senão a gente fica como aquela figueira, que tem folha, tem aparência, mas a essência não está sendo mudada, a essência não está sendo transformada. Nós continuamos os mesmos. Nós continuamos com as mesmas atitudes. Isso é muito crítico, porque Jesus queria fazer muito mais coisas, mas ele olhava os discípulos com o coração endurecido, e esse coração endurecido não nos deixa ser sábios. Tem uma passagem também aqui que Jesus faz uma comparação lá em Mateus 7, 24 a 27, o sábio e o insensato. Que ele faz uma comparação. O sábio é aquele que ouve a palavra, mas pratica. Quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, ela não cai, porque ela está firmada na rocha. Ela está firmada. Mas o insensato é aquele que ouve, mas não pratica. Quando vem a tempestade, quando vem o dia mau, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades,
está firmado na areia e essa casa cai. O que vai fazer eu e você firmar nossa vida na rocha ou na areia é o quanto a resposta que eu dou para Deus, quando a palavra é ministrada para mim, quando ela vem para mim, como é que está o meu coração quando eu recebo a palavra do Senhor. Nós precisamos olhar para isso. Como está o meu coração? Como eu tenho recebido a palavra? Eu tenho verdadeiramente desejado essa palavra como algo a comida que eu preciso para viver? A palavra do Senhor diz para mim e para você, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho vivido pela palavra, ou eu tenho vivido pelos meus valores, pela minha vontade, pelos meus desejos? Qual tem sido a sua resposta para Deus diante da palavra que Ele tem ministrado na sua vida e na minha vida? Qual tem sido? Nós precisamos ser sinceros com Deus. Deus quer ver a nossa transparência, a nossa verdade, a nossa sinceridade. O Senhor investiu na vida dos apóstolos, dos discípulos, durante 3 anos e meio, até Ele subir aos céus. E Ele investiu palavra, e era palavra, e era palavra, e era palavra. Chegou um determinado momento, um dos discípulos, chamado Pedro, que é o que nós estamos lendo aqui, ele chegou para Jesus e falou, quando Jesus falou, eu vou ser entregue, eu vou morrer, é chegado o tempo. Ele falou, imagina que você vai morrer? De jeito nenhum, eu vou dar minha vida para você. Ali, ele fala de coisas, ele estava ali agindo como folha, porque na hora da prova, ele não sustentou o que ele falou. No momento da prova, ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Todo mundo conhece a história aqui de Pedro. Mas a boa notícia é que o Senhor não desistiu. Diga isso para você mesmo. A boa notícia é que o Senhor não desiste de mim e nem de você. Olha para o seu irmão. A boa notícia, fala para ele, é que o Senhor não desiste de você. O Senhor não desiste de nós. E depois que Ele ressuscitou, Ele ficou 40 dias ainda com os discípulos ali. E Ele foi tratar de Pedro, porque Ele sabia que Pedro precisava de algo mais forte. Deus precisava passar por aquela prova, para que Ele visse o que estava no seu coração. Por isso, todas as vezes que você passar por provas, por lutas, não pense que o Senhor te esqueceu, ou te abandonou, ou te deixou de lado. Não. Peça para o Senhor te mostrar o que Ele quer que você veja que está dentro de você. Porque o Senhor permitiu que Pedro passasse por aquilo, para que ele visse o que estava no seu coração. O que estava no coração de Pedro. E naquele momento o Senhor trabalhou no coração de Pedro. Naquele momento o coração de Pedro foi moído. Naquele momento o coração de Pedro foi amolecido, porque o coração estava endurecido. Amados, nós temos muita facilidade de endurecer o coração. E quando a gente endurece o coração, a gente não permite que a palavra entre no coração para transformar. Ela fica no nível da mente, ela fica no nível da teoria, ela fica no nível do farisaísmo, dos religiosos, porque não desce para o coração, não gera mudança. Nós temos que olhar para o nosso coração e dizer para Deus, Deus, quebranta o meu coração. Diga isso para o Senhor agora, põe a mão no seu coração. Senhor, repita comigo, Senhor, quebrante o meu coração, trabalha no meu coração, de maneira que a Tua palavra transforme a minha vida. Amém? O coração precisa ser quebrantado, o coração precisa ser trabalhado, porque para que haja mudança. E naquele momento, Pedro foi tratado. Naquele momento, Jesus chegou para ele e disse, Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou para ele. Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas, eu te amo. Pedro, tu me amas, tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Tu conheces todas as coisas. Naquele momento, Jesus trabalhou no coração de Pedro. Naquele momento, Pedro pôde ver realmente quem ele era. Ele achava que ele era o forte, aquele que dava conta, que amava a Deus com o amor de Deus, e não com o amor
humano, com um amor fraterno. E naquele momento Jesus falou para Pedro, Pedro, eu sei que você não tem o amor de Deus para amar, porque você é homem imperfeito. Mas mesmo assim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, sobre você edificarei a minha igreja. Mesmo sendo você imperfeito, eu vou edificar a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas, vai cumprir o chamado, vai cumprir a minha obra. E naquele momento o coração de Pedro foi tratado pelo Senhor. Amém? E o mover de Deus seguiu na vida dele. Ele não ficou parado ali. Muitas vezes o mover de Deus quer nos levar para uma outra dimensão, mas porque nosso coração está endurecido, porque nós não estamos compreendendo o mover de Deus, a gente está insistindo na nossa vida, nas nossas manias, no nosso jeito, o mover de Deus passa, ele passa, e a gente fica. E o Senhor não quer que você fique, nem que eu fique, mas Ele quer nos levar para outros patamares, para outros níveis, porque o nosso Deus é um Deus de plenitude, Ele é um Deus da perfeição, e Ele não fica com a sua obra pela metade. 3 tempos na vida dos discípulos. O primeiro tempo foi o tempo do chamado. O segundo tempo foi o tempo do preparo, o tempo da palavra. O tempo da transformação, o tempo da cura. Amém? Poderia ficar aí? Estava bom, né? Está ótimo. Já fui chamado, obrigada, Jesus, por ter me chamado. Eu creio que eu nasci de novo. Eu tive uma experiência com Jesus. Eu entreguei a minha vida. Eu não quero mais nada com as coisas erradas. Eu quero ter a minha vida com Deus. Entreguei minha vida. Permito que Deus transforme o meu coração. Vou nos cultos, vou nas reuniões. Está ótimo, Senhor, está bom. Mas foi assim com os discípulos, queridos? Não, não foi. Porque o Senhor tinha um propósito para cumprir. E esse propósito se cumpriu porque completou-se. A inteireza, a perfeição de Deus se completou. Por isso o propósito se cumpriu. Para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida, os moveres de Deus precisam ser completos. E esse mover só é completo se eu responder favoravelmente ao Senhor. Então, se você respondeu no primeiro tempo, eis-me aqui, Jesus, largo tudo para ti. Se você respondeu, eis-me aqui, Senhor, cura-me com a tua palavra, transforma-me, muda o meu coração. É o tempo agora de entrar no terceiro mover. No terceiro mover, que é o mover, o tempo do envio. O tempo do destino profético. E é o tempo do Espírito Santo. Diga isso. O tempo do envio. O tempo do destino profético. E o tempo do Espírito Santo. Amém? O Senhor havia deixado para os discípulos uma missão. Qual era a missão? Vão, façam discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine esses discípulos a obedecer a minha palavra. Esse era um mandamento. É a missão de Jesus, é a missão que Ele deixou para a igreja, para nós. Por isso estamos aí com a célula de Tiago, pregando o Evangelho, ministrando. Mas a boa notícia, queridos, é que Ele disse também, no momento que você entrar no meu mover de ser enviado, você não estará sozinho, porque eu derramarei do meu Espírito, que vai conduzir você para fazer toda a obra do Senhor em plenitude. Amém? Está escrito lá. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária, e até os confins da terra. Queridos, Jesus chamou os discípulos. O mover de Deus no chamado. Jesus preparou os discípulos, mas Jesus não parou aí. Ele morreu por mim e por você. Ele pagou o preço na cruz
para que nós fôssemos abençoados e tivéssemos a vida eterna. Ele cumpriu o seu propósito. Mas ele disse, ficar em Jerusalém, porque agora é o tempo de vocês. Eu vou subir. Eu cumpri a minha missão aqui na terra, agora eu vou subir. Só que eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão cumprir a missão e o destino que eu deixo para vocês no mover do meu Espírito, porque eu vou derramar a promessa que o Pai deu. Ele vai cumprir. Fiquem em Jerusalém e esperem a promessa de Deus. E esperem a promessa de Deus. Amém? E assim eles fizeram. Eles ficaram ali esperando. E eles receberam, queridos. Eles receberam o enchimento do Espírito Santo. E Pedro, quando recebeu, teve essa experiência com o Espírito Santo, ele se levantou com ousadia. Ele pregou com ousadia. E a gente vê o mover, a gente vê a diferença dos discípulos antes de Pentecostes e depois de Pentecostes. Antes de Pentecostes, eles vão na força deles. Eles têm Jesus ali do lado deles. Tanto é que tem um momento que Jesus fala, vai, de 2 em 2, vai ministrar. Eles vão lá, Jesus libera autoridade sobre eles. Eles correm lá, fazem o que tem que fazer e volta e conta para Jesus. Estavam na dependência de Jesus. Mas depois que Jesus subiu, ele enviou o Espírito Santo para que eles fossem no poder do Espírito Santo. E tudo aquilo que Jesus fez, eles fizeram. E até mais, porque a palavra fala que aquele que crê nele, obras maiores farão. Obras maiores farão. O Espírito Santo. Então esse é o mover de Deus para nos enviar a cumprir o nosso destino. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós só vamos nos sentir plenamente satisfeitos quando nós cumprimos o nosso destino, a nossa vocação. Eu trabalho com recursos humanos e eu vejo como as pessoas sofrem porque não estão vivendo a vocação, o chamado, aquilo que Deus tem para elas. E feliz o homem, feliz a mulher que descobre. E o mover de Deus para mim e para você nesse tempo é: entra no meu mover, porque eu quero te colocar no meu destino. Eu quero te colocar para que você cumpra o meu chamado, o meu destino, onde Ele te plantar. E mais ainda, você não vai fazer a obra, não vai cumprir o seu destino sozinho. O meu Espírito vai fazer por você. É uma parceria. É o Espírito Santo que faz. É Ele que se move, é Ele que cura, é Ele que prega, é Ele que ministra, é Ele que envia, é Ele que tem o controle, não mais eu. Antes, os discípulos poderiam pensar assim: eu vou fazer a obra que o Senhor pediu e tenho Deus como meu ajudador. O instrumento é Deus, mas eu vou fazer a obra. Depois que veio o Espírito Santo, muda. Agora é o contrário. O Espírito Santo vai fazer a obra e me tem como ajudador. Amém? Isso traz leveza para mim, traz leveza para você. Traz a convicção de que eu fui chamado, eu fui escolhido. Lá em Jeremias, ele fala para Jeremias: desde o ventre eu te separei, te escolhi para que fosse profeta, para que você vivesse as maravilhas do meu reino, para que você fosse enviado. Amados, não tem alegria maior do que você orar por alguém enfermo e uma pessoa ser curada. De você ver uma pessoa nas trevas, viciada em droga, essa pessoa vem para a luz e se restaura. Não tem, porque Jesus veio para desfazer as obras do inferno. Ele veio para trazer vida, Ele veio para curar. E Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele vai curar as pessoas por meio de mim, por meio de você. Mas se nós não estivermos com a resposta certa, vivendo o que Deus quer, Deus não vai poder agir. Ele vai levantar outra pessoa, eu creio. Mas as pessoas que estão no meu hall de influência não serão alcançadas, porque eu não respondi favoravelmente ao Senhor. Amém? Por isso a pergunta de Deus para você agora, para mim: o mover do Espírito está passando sobre nós. Nós nunca vimos tantas igrejas na nossa nação. Somos uma nação abençoada. O Senhor
tem tido graça e misericórdia para conosco, porque vidas têm clamado pela ação do Senhor. Temos visto os moveres de Deus, o mover no Brasil, e esse mover vai. E a resposta de Deus é: entra no mover, não fique de fora, porque o Senhor tem coisas maiores e melhores para mim e para você. E tem uma passagem lá para a gente finalizar, que está lá em Ezequiel 47, 3-5. Diz assim: e mediu mais, e saiu aquele homem, Deus falando com o profeta, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e media 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aqui é um trecho que Deus leva o profeta a ter uma visão, e ele coloca aquele profeta diante de um rio, e ele diz: vem nesse rio, eu quero te levar a viver nesse rio. E aí o profeta vai, e ele vai e chega num momento que ele coloca os seus pés nas águas que dão no tornozelo. Águas que dão no tornozelo, as águas representam a vida no Espírito Santo, a vida movida pelo Espírito Santo. E as águas no tornozelo é água no tornozelo. Fala do nível do início, mais superficial. Talvez o nível do chamado, talvez o nível do início de tudo. Quando eu ouvi falar de Jesus, vim para a igreja, recebi Jesus como meu Senhor e Salvador e ali fiquei. Mas o Senhor fala para o profeta: tem mais para você. Tem um mover novo para você. Tem um mover novo para mim. Você vai ficar com as águas só no tornozelo? Com esse calor de Ribeirão? Será que a água só no tornozelo vai saciar o meu calor? Será? E Deus fala: vem, dá mais um passo. Se mova mais um passo na minha direção. E ele dá mais um passo. E as águas vão para os lombos. Para os joelhos. Os joelhos talvez fala da fase da palavra, onde eu recebo a palavra no meu coração, onde eu me engajo com a igreja, onde eu me comprometo com um curso, com outro, e ali fico. Mas Deus fala: cuidado, não para. Amados, nós não podemos parar. É um perigo parar. É um perigo parar. E saiba que existe um inimigo que luta para que a gente pare. Para que a gente pare. Porque ele sabe o que Deus quer fazer na vida de alguém que se rende completamente. O que ele pode, o que Deus vai fazer na vida daquela pessoa e por meio daquela pessoa. E aí Deus fala: dá mais um passo. Ande mais um passo. Avance mais um passo. E aí ele vai com a água na cintura, dos lombos. Talvez seja a fase onde você recebe a palavra, você começa a se deixar tratar, você começa a perceber que os frutos estão surgindo, você começa a se mover nas células, você começa a se mover, falar de Jesus, ministrar, mas fica por ali. Fica por ali. Melhor ficar aqui, na água no joelho mesmo, na água na cintura. Não vou mais não, porque se eu for mais, ele quer que eu me mergulho, a última, ele quer um rio que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não podia passar. Então, esse nível é um nível mais profundo, onde você não vê terra, onde você não tem controle de nada, onde você tem que se lançar
e descansar em Deus, e viver pela fé, e se lançar totalmente em Deus, depender totalmente em Deus. Mas muitas vezes a gente se vê na condição de, peraí, até aqui tudo bem, mas agora não dá, né? Como que eu não vou ter controle? Como que eu não vou saber o que vai acontecer hoje ou amanhã? Como vai ser? Como? Aí não consigo. Melhor ficar onde estou. Mas o Senhor chama a mim e chama você. Porque no nível mais profundo, é Ele que governa. É Ele que controla. É Ele que dirige. É Ele que envia. É Ele que trabalha. Nós somos apenas instrumentos. Nós somos apenas parceiros. Mas é Ele que faz. É Ele que toca. É Ele que direciona. Não sou mais eu. Claro que a gente vai fazer o nosso plano, mas é Ele que vai tomar o controle daquele plano. Senhor, fiz o plano aqui, mas como eu estou nesse nível, o Senhor tem total liberdade para fazer como quer, do jeito que quer. E na hora que mudar o plano, eu vou dar graças ao Senhor, porque eu compreendi que ali tem a mão de Deus. Esse é o nível da fé. Esse é o nível de total dependência de Deus. Esse é o nível do envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Esse é o nível que os apóstolos tiveram depois de Pentecostes, que revolucionou o mundo. Revolucionou o mundo, porque eles se deixaram encher do Espírito Santo. E eles foram fazer o ministério de Deus no poder do Espírito Santo. Não mais no poder deles mesmos. Porque quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente faz a vontade de Deus na força do braço, eu vou dizer para você, queridos, é peso, é cansaço, é enfadonho. Mas quando você faz aquilo que Deus pediu para você fazer na força do Espírito Santo, é leve. É leve porque você confia nele. É Ele que faz. É Ele que vai à frente. É Ele que vai te usar. Você vai estudar? Você vai abrir uma célula. Você vai estudar? Vou, claro. Deus conta com a gente. Mas quem vai ministrar não sou eu. Quem vai operar a cura, quem vai falar no coração, é o Espírito. Não sou mais eu. Nesse nível de profundidade, o eu some para que Cristo seja o centro. Nós não somos mais o centro. Nós não precisamos mais carregar a responsabilidade de ter que fazer sozinho, de achar que é do jeito que eu achei que tem que ser, que tem que estudar do jeito que tem que estudar, que tem que fazer do jeito que tem que fazer, do jeito humano. Mas nesse nível, nós estamos totalmente rendidos, totalmente entregues, totalmente dependentes, totalmente dispostos a fazer aquilo que o Senhor deseja. E foi isso que o Senhor achou no coração dos apóstolos, dos discípulos, naquele momento que Ele ressuscitou e voltou. Ele achou esse coração. E a pergunta para Deus, para você nessa hora, nesse mover do Espírito, qual é a sua resposta? Você quer entrar nesse mover? O Senhor está te convidando. Onde você parou? Em qual mover você parou? Em qual mover você parou? Ele está te convidando. Vem. Vem comigo. Dá mais um passo. Não estacione na caminhada. Não pare na caminhada. Porque viver comigo é uma vida de aventura. É uma vida dinâmica. É uma vida de alegria. É uma vida de vida. O Senhor tem vida. As águas de Deus são vivas. Tanto é que no final aqui, queridos, Ele diz isso. Lá em Ezequiel, Ele fala isso. Essas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá, por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá,
por onde quer que passe este rio. Quando as águas do Senhor chegam na sua vida, ela vem gerar vida. E a vida que essas águas geram na sua vida vai alcançar outras, gerando vida. Nós não podemos parar o mover do Senhor. As águas do Senhor vivas, que querem inundar a minha vida, é para abençoar a vida de outros, é para abençoar no meu trabalho, é para abençoar quem está lá fora, que não conhece essas águas. O Senhor diz para mim, para você, qual a sua resposta? Vai estacionar. Deus tem mais para você, queridos. Deus tem mais para mim. Deus tem esse rio de alegria, esse rio de vida, essa satisfação, essa alegria de poder servi-lo, de poder fazer a sua vontade, de poder ver os milagres de Deus ocorrendo na sua vida, na vida do seu vizinho, na vida da sua célula, de ver os milagres. Os discípulos ficavam estagnados de ver a beleza de Deus ali operando, milagres, prodígios, maravilhas. E a palavra do Senhor para nós é que Ele derramará do seu Espírito na minha vida e na sua vida, para que nós venhamos a profetizar, para que os velhos tenham sonhos, para que os servos e os filhos tenham visões, os jovens tenham visões, para que a gente vá e faça o que tiver que ser feito na força do Senhor e gere vida. Que onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai gerar vida. Ele vai gerar vida. Mas Ele conta com a sua resposta, com a minha resposta. Qual tem sido a sua resposta para o chamado de Jesus? Qual tem sido a sua resposta para o tempo de preparo, de mudança? E qual tem sido a sua resposta para entrar no mover do Espírito Santo? Qual tem sido? Qual tem sido a sua resposta? O Senhor quer te levar, quer me levar mais além. Amém? Nós vamos orar. Quero convidar você a ficar de pé.